Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos ao nosso texto base. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. E Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá, no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Jeosafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Jeosafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais dos atos de Jeosafá e o poder que mostrou e como guerreou, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas, que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então, não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Jeosafá navios de Tarsis para irem a Ofir, por causa do ouro. Porém, não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém, Jeosafá não quis. E Jeosafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles, na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e pedindo que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Só para relembrar, na última palavra nós vimos a morte do rei Acabe. Acabe vai morrer numa batalha contra os sírios. Nessa batalha o rei Jeosafá estava presente. Mas o que eu tenho que lembrar, o escritor de Reis, ele está contando a história do reino do norte, Israel e dos seus reis, e também está contando em paralelo a história do reino do sul. Aqui no capítulo 22 tem um breve resumo da vida de Josafá. Josafá foi um dos maiores reis da história de Israel. O seu nome só se compara a Asa, a Ezequias, que vai vir depois dele, a Davi, a Salomão. Ele foi um rei com feitos impressionantes e a maneira que ele serviu ao Senhor foi uma maneira diferenciada dos outros reis. Agora a questão aqui é que no livro dos reis nós temos apenas 10 versículos retratando a vida dele. Porém, no livro das crônicas dos reis de Israel, nós temos uma narrativa detalhada na vida de Josafá. E temos assim ensinos importantíssimos, coisas assim que é para a gente aprender, que até hoje são extremamente úteis na nossa vida. Então vamos um pouquinho à frente da Bíblia, vamos abrir no 2º livro das crônicas. Você vai passar 2 Reis, vai passar 1 Crônicas e vai chegar em 2 Crônicas, capítulo 17. Segundo Crônicas 17, versículo 1 diz assim: E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Até aqui. Veja que interessante, o pai de Josafá tinha tomado cidades do reino do norte.
Qual a primeira coisa que Josafá faz? Josafá fortifica essas cidades. O interessante é que pela narrativa bíblica, Asa estava doente. Então parece que Josafá já começou a trabalhar como príncipe regente. Antes dele ser coroado rei, ele já participava do governo do seu pai. E o que a gente percebe em Josafá é que ele deu continuidade. E dentro dessa continuidade ele prosperou demais. Por exemplo, a gente vê que ele era um homem inteligente. Aquilo que ele tinha conquistado, ele consolidou. Como que tem que ser na nossa vida? Na nossa vida a gente tem que evitar altos e baixos. A gente percebe pela experiência, à medida que os anos vão passando, que as pessoas que têm um crescimento constante, mesmo que for de pouquinho em pouquinho, ela vai crescendo, vai firmando, vai crescendo, vai avançando. Quando chega no final da vida, o tamanho da obra que Deus fez foi enorme. E essa questão de você consolidar aquilo que está bom, essa questão de você manter firme as áreas que você avançou, é muito importante. Existem pessoas que passam uma vida começando coisas, interrompendo coisas. Uma hora inicia uma faculdade, para. Uma hora inicia um novo negócio, para. Uma hora começa a ir para a igreja, para. Uma hora começa um casamento, separa. E quando passam-se os anos, a pessoa não construiu nada. A pessoa simplesmente não conseguiu avançar. E anos preciosos vão passando e a pessoa não conquista nada. Em todas as áreas eu estou falando. Não reduza isso apenas a dinheiro. Esse princípio de consolidar aquilo que está bom tem que ser em tudo. Na educação dos filhos, dentro do seu casamento, na vida pessoal, na vida religiosa. Quanto mais você puder estabilizar e crescer um pouquinho, estabilizar e crescer um pouquinho, você vai ver que o resultado é muito melhor. E é o que Josafá está fazendo aqui. O pai dele conquistou, ele está dando continuidade. Qual que é a expectativa de todo pai? Que os seus filhos comecem da onde o pai chegou. E que a partir daquela alavanca, daquele alicerce, os filhos vão mais longe. Essa é a nossa alegria. Só que isso nem sempre acontece. Porque os filhos têm escolhas e nem sempre elas são boas. Mas o nosso papel como pais é fazer o alicerce. E mostrar para o filho o caminho. Ó filho, vai por aqui. E é o que Josafá fez. E aí a narrativa continua. Versículo 3. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino da sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. Olha que interessante, a narrativa começa a falar da área militar. Só que aí o escritor já muda para a área religiosa. O que o escritor quer nos mostrar? Que toda a base do que foi construído na vida de Josafá, ela veio de Deus. Esses 4 versículos mostram que Josafá tinha uma vida consagrada. Josafá tinha uma vida de busca ao Senhor. Josafá tinha uma vida de atitudes práticas que agradavam a Deus. Ele andou nos seus mandamentos, ele andou nos seus caminhos. Ele não serviu aos ídolos, aos Baalins, que eram os ídolos. Ele não fez como o reino do norte, Israel. Qual foi o pecado de Acabe? Casou-se com uma mulher terrivelmente idólatra. E mudou a religião de Israel para a idolatria e o paganismo. Isso destruiu o reino do norte. Em compensação, na mesma época, Josafá estava fazendo o contrário. Estava buscando a Deus.
Curiosamente, até hoje, gente, de uma maneira muito simples, o mundo é dividido em dois tipos de pessoas. Aqueles que buscam a Deus de verdade e aqueles que não buscam a Deus de verdade. E a diferença é gritante. Só que isso eu só noto quando eu caminho próximo às pessoas, eu só noto no dia a dia. Mas pare para pensar nisso, o próprio Jesus, ele falou, por exemplo, o mundo ensina que todos são filhos de Deus. Jesus ensina que somente quem crê nele é filho de Deus. Quem não crê em Jesus, o próprio Jesus ensina, olha, está debaixo da influência do maligno. Então, o que é o resumo da vida espiritual? Uns buscam o Senhor, outros não. E qual é a maneira de buscar o Senhor? O texto mostra, através da palavra de Deus. Não é da minha maneira. No Reino do Norte, o rei Acabe e a rainha Jezabel estavam buscando a Deus. Mas era um Deus falso, um ídolo. Se você perguntar para as pessoas, todo mundo tem uma religião. Todo mundo acredita no conceito de Deus. Mas o que eu estou falando é mais profundo do que isso. É você servir o Deus da Bíblia. Você servir a Jesus Cristo. E existe uma maneira de servi-lo. Está aqui. Inclusive, é muito simples servir o Senhor. Não é nada complicado. Na verdade, é Ele que nos sustenta nessa obra. É Ele que nos encaminha. É Ele que nos capacita. Mas eu preciso inclinar o meu coração e ir atrás também. Existe o meu papel. Existe a minha contrapartida. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Segundo Crônicas 7. Deixa eu inverter meu papel aqui que o ventilador está contra mim. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Bene-Ail, a Obadias, a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias, e com esses levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Prosseguindo a parte religiosa, a Bíblia nos ensina a chave. O que Josafá faz? Veja, todos esses nomes, você vai sair daqui e você vai esquecer. E eu também. Porém, o mais importante é o que eles fizeram. Eles foram enviados pelo rei nas cidades para ensinar a palavra de Deus. Mostrando, confirmando, inclusive, o que eu acabei de falar. Na passagem anterior que eu disse, para servir a Deus, você tem que servir da maneira de Deus. Você tem que buscar o Senhor da maneira dele. Como? Através da palavra. Josafá sabia disso. Aqui era a época da lei de Moisés. A lei de Moisés tinha muito mais preceitos, muito mais mandamentos, tinha todo um culto elaborado. Era a maneira do Antigo Testamento, era a maneira daquela aliança. Hoje nós estamos na nova aliança. É diferente, porém o princípio é o mesmo. Você quer saber como servir a Deus? Não é da sua maneira. Da sua maneira está errado. É da maneira de Deus. E como que eu aprendo? Através da palavra. Como que isso acontece? É um enorme processo. Como que ele começa? De maneira muito simples. Jesus falou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Começa daí. O resto você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai conhecendo mais a Deus, você vai aprendendo a palavra, vai crescendo em fé, crescendo em graça e no conhecimento do Senhor. E a poderosa mão de Deus vai guiar a sua vida. E
você vai ter um sentido completamente novo para a sua vida, completamente diferente. É outra coisa, servir ao Senhor é outra coisa. Eu lembro da minha vida quando eu não conhecia Cristo como eu conheço hoje, me dá angústia de lembrar. Não quero nem saber daquela época, porque o estar com o Senhor é muito melhor. Amém? Vamos seguir na nossa leitura. 2 Crônicas 17, versículo 10. Diz assim: E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá, e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Cresceu, pois, Jeosafá grandemente em extremo, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá, e teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra, e valentes em Jerusalém. Até aqui. Olha que interessante, primeiro ponto. Deus colocou temor nos países em volta. Josafá tinha um excelente exército. Me parece que foi o maior exército de Judá, nós vamos ver mais à frente. Depois preciso checar esse número. Mas até onde eu sei, o maior exército que Judá teve foi nos dias de Josafá. E olha que interessante. Com tudo isso, Deus vai e coloca temor nos países vizinhos. Sabia que muitas vezes você sai da sua casa e sua casa não é assaltada porque Deus coloca temor? Sabia que muitas vezes você está andando a pé na rua e um assaltante olha para você e pensa, vou assaltar aquela pessoa. E ele não assalta porque Deus coloca temor? É algo extremamente curioso, essa questão de Deus colocando temor nos inimigos em redor. É algo assim maravilhoso que Deus faz. É uma regra? Não. Mas é um princípio importante, que pode ver. Até aqui nós chegamos. Entre mortos e feridos, está todo mundo aqui bem, com saúde, caminhando. Entendeu? Outra coisa que aconteceu. Os ímpios começaram a mandar presentes para Josafá. Os árabes, os filisteus, pessoas de fora da aliança. Jeosafá começou a ser abençoado, inclusive sendo usada a mão dos ímpios. A Bíblia nos ensina que Deus entesoura o ímpio para que ele dê aos crentes. Sabia que muitas vezes o seu patrão é abençoado porque você está lá? Eu conheço muitas empresas que, porque empregam cristãos, elas são abençoadas. E Deus abençoa aquela empresa porque tem cristãos lá. E a pessoa acaba sendo abençoada por isso. Veja, nós não vivemos num mundo só de cristãos. Quantas pessoas que não conhecem a Jesus à sua volta, que abençoam a sua vida? E às vezes você pergunta, por quê? Porque é a maneira de Deus trabalhar. Que mais que eu percebi aqui? A questão de provisões. Aqui entra uma coisa importante. Normalmente o que se faz no Brasil? Sobrou dinheiro, vamos fazer festa. Sobrou dinheiro, vamos assar carne. Sobrou dinheiro, vamos pedir pizza. É errado? Não, mas tem sua hora certa. Tem problema fazer churrasco? Tem, se você não convidar o pastor. Tô brincando. Entendeu? Mas você vai fazer uma carne, você vai comer uma pizza, você vai fazer uma festa, depois que você está bem abastecido. Não está faltando nada na sua casa, todo mundo está com a roupinha certa, a tua despensa está bem abastecida. Se acontecer uma emergência, você tem uma reserva para 2, 3 meses. Se de repente alguém é mandado embora, por exemplo, nosso irmão sofreu um acidente. Na época, ele tinha chegado ao Brasil, não teve oportunidade de se preparar. Mas se tivesse tido essa oportunidade, tivesse preparado, sofreria menos.
Os antigos, primeira coisa que eles faziam era cuidar da despensa. Eu entendo que existem vezes que não dá, tem vezes que você fica apertado, tem vezes que a carência, normal. Mas o que eu estou falando é que Josafá está sendo abençoado. Josafá tem muita grana na mão. Mas você percebe que ele é ajuizado. Ele lota as cidades de mantimento. Mas lota de uma maneira que a cidade foi feita para guardar comida. O que esse homem está fazendo? Esse homem está se prevenindo para dias maus. Eu pergunto, se um irmão da igreja passar necessidade, você teria condição de abrir sua despensa, pegar um pacote de arroz e dar? Porque até para abençoar os irmãos, nós precisamos ter recurso. Eu não posso abençoar com o que eu não tenho. Ó, irmão, quero muito te abençoar, mas não tem um pacote de feijão no armário. Só que o fulano pediu pizza no sábado anterior. Quantos pacotes de feijão dá para comprar com uma pizza? Entenderam? Agora, tá tudo em ordem, tá tudo bem. Aí eu posso me permitir regalias. Mas estou com a vida em ordem, tem uma reservinha. Por exemplo, se você perder seu emprego, como é que você vai pagar sua luz, sua água, seu telefone? Entendeu? Não sei se os irmãos, talvez os irmãos vão se lembrar, aqui na igreja nós orientamos que as pessoas tenham pelo menos uma poupança onde esteja guardado 3 meses das contas fixas. Entendeu? E que tenha uma despensa abastecida para 3 meses. Para começar a conversar. Aonde eu fui treinado, há 22 anos atrás, eles falavam em 6 meses a 1 ano. Depois que eu entendi aquilo, graças a Deus, nunca mais passei carência na vida. Os irmãos lembram que quando eu fui salvo, se eu chamava a irmã Paula de meu bem, o banco vinha e tomava. Entendeu? Então eu tive que passar por uma reeducação financeira. Josafá é um grande exemplo, ele está nos dando um curso de finanças. O camarada está montado no dinheiro, mas está trabalhando só na infraestrutura, fortificou a cidade, organizou a parte religiosa. Que interessante, ele está servindo a Deus com grana no bolso. Tem gente que só serve a Deus quando está passando necessidade. Assim que Deus abençoa, ele sobe da igreja. Entendeu? Ele está se fortificando com dinheiro no bolso. Esse é um exemplo maravilhoso. Esse camarada é um dos reis mais inteligentes de Israel. A vida dele fala conosco até hoje. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 14. E este é o número deles, segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitães dos milhares, o chefe Adinah, e com ele 300.000 homens. E depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E depois dele, Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora o que o rei tinha posto nas cidades fortes, por todo o Judá. Olha que interessante. Roboão, filho de Salomão, tinha um exército de 180.000 homens. Asa, pai de Josafá, tinha um exército enorme, em torno de 500.000 homens. Jeosafá, em época de paz, tinha um exército de 1.160.000 homens. Fora todos os soldados que ele tinha nas cidades fortificadas. Mas espera aí,
Deus não colocou temor de Josafá nos países em volta? Por que Josafá se fortificou tanto? Da mesma maneira que Deus coloca temor para os bandidos não roubar a sua casa, e você vai lá e põe grade. Da mesma maneira que Deus coloca temor para não roubar seu carro, e você ou tem seguro ou para no estacionamento seguro. Veja, o fato de Deus abençoar não quer dizer que você também não tenha que fazer a sua parte. E aproveitar aquelas oportunidades para se fortalecer. Talvez alguma pessoa incauta ia chegar e falar, nossa, por que Josafá não acabou com a pobreza da Península Arábica, já que ele tinha tanto dinheiro? Porque veja, em nenhum lugar você vê uma linha para fazer isso. O compromisso de Josafá era com o povo de Deus. O compromisso de Josafá era com Judá, seu povo. E o seu povo tinha comida saindo pela janela, tinha segurança em todos os lugares, ninguém tocava, o povo podia trabalhar tranquilo. Por quê? Porque quando Deus dá bons governantes, o povo prospera. E o povo tem tranquilidade e paz vinda da parte de Deus. Com isso consegue trabalhar, consegue produzir, consegue realizar coisas. Por esse motivo que nós, igreja, sempre oramos pelas autoridades. E sempre oramos pedindo misericórdia de Deus para que nos dê bons governantes. Porque maus governantes são sinônimo de juízo. São sinônimo de insegurança, são sinônimo de roubo. São sinônimo de assalto na rua, são sinônimo de consumo de drogas, são sinônimo de famílias destruídas. E toda sorte de males. Então a gente vê aqui a grande diferença. Ó, vamos lembrar, o rei Acabe no Reino do Norte, com poucos anos de diferença, ficou 3 anos e meio sem chuva. Não tinha nem água para dar para os animais. Vamos lembrar um pouco mais. O pai de Josafá, Asa, lutou contra um rei chamado Ben-Hadad. Esse Ben-Hadad era um rei que era cachaceiro. Enquanto estava tomando bebida a meio-dia, o outro rei veio e destruiu tudo. O que o livro de Crônicas e o livro dos Reis está querendo nos mostrar o tempo inteiro? A diferença entre uma autoridade que teme a Deus e uma tal autoridade que não teme a Deus. Isso resulta em bênção para o povo. Por isso que nós precisamos orar com toda a nossa força, com amor, com afinco pelo nosso país, para que comamos o nosso pão sossegadamente. Entendeu? Independente de quem for. Independente. Porque nós todos estamos debaixo de tudo. Ah, eu não vou para a cara dele. Não importa, Deus não perguntou, Deus mandou orar. Porque se a coisa der certo, você é abençoado. Nesses anos, o mundo tem andado numa época estranha. Parece que as pessoas não querem ver o bem uma das outras. Parece que as pessoas estão colocando o seu pensamento e as suas ideologias na frente de tudo. Em vez de parar para pensar que se um barco afundar, afunda com todo mundo dentro. Ah, mas eu não gosto do remador do barco. Não importa, mas ele está remando. Percebe? A gente precisa amadurecer. E através das nossas orações pedir a bênção de Deus. Não só pelo Brasil, pelo mundo. Porque hoje no mundo do jeito que está, se alguém aperta um botão lá, bagunça tudo. Percebe? Tem que ter essa sabedoria. Veja, nós como cristãos temos as nossas orientações políticas, é importante tê-las, não apoiamos ideologias ímpias, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Uma coisa é eu crer e lutar por aquilo que é certo, outra coisa é orar para que Deus abençoe as autoridades do meu país, para que eu coma o meu pão sossegadamente. É isso que a Bíblia manda. Olha o que Josafá está fazendo.
como a gente brinca, né, no comércio, esse camarada está jogando dinheiro pela janela. Aonde ele põe a mão, prospera. E por quê? Porque ele busca o Senhor de todo o seu coração. Nossa, pastor, isso é uma garantia? Não. Pedro e Paulo ficaram mais pobres quando começaram a servir a Deus. Só que é um exemplo que pode acontecer ou não. Será que se Deus te der bastante dinheiro, você não vai morrer enfiando cocaína na orelha? Será que se Deus te der muito dinheiro, você não vai virar um pudim de uísque? Será que se Deus te der um carrinho melhor, você não vai sumir da igreja logo no domingo? Será que você tem uma aliança com o Senhor, que Deus pode te abençoar financeiramente, que o teu coração não vai se corromper e você vai continuar servindo a Deus de todo o coração? Que concorda, a Bíblia fala que Deus é dono do ouro e da prata, mas Ele dá a quem quer. Vocês concordam que Deus é Pai? Para que Ele vai dar uma Ferrari para você se você vai bater no primeiro poste e morrer? Então vai de bicicleta mesmo, que pelo menos você não bate no poste e morre. Entendeu? O ponto é o coração. O ponto é a fidelidade. Se Deus te der dinheiro, você está preparado para, através das suas ofertas, plantar igrejas pelo Brasil, sustentar obreiros? Eu conheço gente que sustentou de milhão. Eu conheço igreja que foi plantada há 30 anos atrás, porque o cara abençoou de maneira milionária. E até hoje aquela cidade tem uma igreja plantada, pessoas estão sendo salvas, famílias transformadas, porque alguém meteu a mão no bolso. Entendeu? Agora, se Deus te der, você vai ficar com tudo para você. Tem que ter essa visão. E veja, aqui na nossa igreja a gente fala tranquilamente, né? Porque a nossa questão de arrecadação é super tranquila. Então, eu posso ter tranquilidade de apresentar a verdade bíblica, sem nenhum tipo de comprometimento. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. O capítulo 18, ele vai falar da guerra que nós vimos, que Acabe e Josafá participaram. Nós vimos isso palavra passada, então eu vou pular o capítulo 18. E nós vamos ao capítulo 19. Vira a página aí e vamos ao 19. Diz assim. Deixa eu relembrar, deixa eu emendar os capítulos. O 18 vai falar que Jeosafá se aliou com o rei Acabe. E que os dois foram juntos para a guerra. E naquela guerra, quase que Jeosafá morre. Lembra que os sírios foram atrás do rei? Porque Acabe estava misturado no meio do exército, escondendo-se. Só que Acabe vai morrer na guerra. E Josafá escapa de morrer. A narrativa é meio inexplicável. Como que os soldados estavam indo atrás do rei, chegaram a cercar o rei, e quando o rei grita que não era o rei de Israel, mas era o rei de Judá, eles deixam de matar o rei de Judá. Vou te dar a explicação, foi Deus. Porque não tem explicação, guerra é guerra. Primeira coisa que eu vou fazer é matar o rei, se eu puder. E Jeosafá estava na mão do exército dos sírios. Mas por quê? A narrativa agora vai nos explicar. Veja, Josafá era um homem de Deus, Josafá buscava o Senhor, mas nós temos uma natureza pecaminosa. E a gente tem o dom de estragar aquilo que está certo. E se não for a graça de Deus na nossa vida, a gente só faz besteira, mesmo servindo a Jesus. Olha o que o capítulo 19 vai apresentar. Josafá voltou da guerra. Entendeu? Capítulo 19, versículo 1. E Jeosafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente,
saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar ao Senhor, para buscar a Deus. Olha que interessante. Quem é Jeú? É filho de um profeta chamado Anani. Quem é Anani? É o mesmo profeta que chamou a atenção de Asa, pai de Josafá. Olha que interessante, o seu filho também se tornou profeta. Lembrando que eu não posso me tornar profeta por uma coisa pessoal. É um chamado da parte de Deus. Ainda mais em dias do Antigo Testamento. Hoje em dia não existem mais profetas como os do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, os profetas bíblicos, eram infalíveis. O que eles falavam acontecia 100%. O que nós temos hoje em dias do Novo é o dom da profecia, que são palavras inspiradas pelo Espírito Santo para redarguir, consolar e orientar a igreja. É diferente, precisa ser julgado. Mas olha que interessante, Deus levanta Jeú. E Jeú coloca o dedo na cara de Josafá e fala o seguinte: por que você foi se associar com ímpios? Por que você foi se ajuntar com Acabe, que odiava o Senhor? Veja, a vida de Acabe serviu Baal, um rei idólatra. Mais ou menos, agora eu vou parafrasear. Por que você pegou o dinheiro que eu te dei, tudo de bom que eu te dei, para você se juntar na cachaçada com os ímpios? Para ir tomar pinga com quem não presta? Para fazer festa com quem odeia a Deus? O profeta foi duro. E o profeta chega para o rei e fala: olha, vai vir uma terrível ira sobre a tua casa. Olha que interessante, estava tudo bem, estava tudo certo, estava tudo em ordem. E Jeosafá, ao se aproximar do rei Acabe, ele vai dar um passo fatal na nossa vida, na vida dele. Nós vamos ver junto os desdobramentos dessa atitude. Jeosafá, ao se aproximar de Acabe, nós vamos ver isso na próxima palavra e na outra. Ele vai destruir sua descendência. Por consequência de atitude errada. Porque se associou com quem não devia. Porque foi andar com pessoas que odeiam a Deus. Não é uma questão de ser exclusivista. É uma questão de ser prudente. Agora, olha que interessante. O próprio profeta falou: porém Deus está vendo coisa boa em você. O teu coração é preparado para buscar Deus. E você ainda removeu todos os bosques. O que são esses bosques? Eram bosques nos altos onde se praticava idolatria através de prostituição cultural. Entendeu? Tinham relações sexuais embaixo das árvores, entregavam oferendas e culto pagão. Josafá foi lá e limpou tudo. E Josafá teve uma atitude diferente do seu pai Asa, que vai fazer toda a diferença. Vamos seguir. Versículo 4. E habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgares. Agora, pois, seja
o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Qual foi a diferença de Josafá? O seu pai Asa, quando foi chamado a atenção por Anani, prendeu Anani. Josafá não persegue o profeta. Josafá se arrepende. E a primeira coisa que ele faz é fazer uma visitação em todas as cidades do Senhor, certificando do ensino da lei. Não bastasse isso, ele estabeleceu juízes. E talvez aqui nós tenhamos o principal texto bíblico. Se alguém anseia a magistratura, aqui está o texto que mostra como o juiz deve se portar. O juiz tem que entender que ele julga da parte de Deus. Ah, pastor, mas no mundo hoje os juízes são desonestos. Sim, porque eles não julgam da parte de Deus. Ah, pastor, mas lá na minha cidade tem um juiz que é malandro. Sim, porque ele não julga da parte de Deus. Você está querendo que a pedra dê leite? Não vai dar. Agora, no lugar onde os juízes temem a Deus, o povo prospera. Aí a pergunta que não quer calar, que eu tenho falado com vocês. Quem é que coloca o juiz no lugar de juiz? Deus. Se Deus coloca um bom juiz, como Josafá colocou, o que Deus está querendo fazer com o povo? Abençoar. E o contrário, se ele coloca maus juízes e autoridades ímpias, como ele fez no reino do norte, no reino de Acabe, o que Deus está querendo trazer? Juízo. Percebe a importância de orarmos pelas autoridades? Ah, mas eu não gosto dele. Mas o que ele decidir vale. O que ele decidir é lei. E você gostando ou não gostando, chorando ou rindo, você vai ter que seguir. Entendeu? Isso chama-se maturidade cristã. Você não é pago para gostar, você é pago para orar. Estou fazendo trocadilho, você sabe que eu sou vendedor. Entendeu? E temos que orar pedindo misericórdia de Deus. Senhor, nos dá bons prefeitos, nos dá bons governadores, nos dá bons vereadores, nos dá bons juízes, bons promotores, bons defensores públicos, gente que te teme, gente que te ama. Nos dá bons presidentes, bons senadores, bons deputados, bons ministros. Entendeu? Tem governante que faz cada besteira, cada barbeirada que a gente vê. E aí é dinheiro do povo daquele país, e é dinheiro jogado fora. Entenderam? Tem governante aí no mundo fazendo besteira. Essa situação geopolítica que está acontecendo no mundo. Por exemplo, na Europa, quem está desperto não quer que a coisa piore. Porque sabe as consequências. Mas tem gente que nem percebe o que está acontecendo. E está defendendo coisas que vão prejudicar ele. Pode respingar aqui? Pode, mas é diferente. Entendeu? Então assim, a gente precisa ter discernimento, a gente precisa clamar a Deus por boas autoridades. Até nos outros países. Se o outro país é abençoado, faz negócio com o Brasil, nós somos abençoados. Ah, mas eu não gosto porque o ministro é corintiano, eu sou São Paulino. Mas o dinheirinho no bolso você gosta quando entra. O aumento de salário você também ama. Entendeu? Quando Deus resolve abençoar a nação, gente, Deus
Deus abençoou a Europa com a Pax Romana por quase 300 anos. Os imperadores romanos eram tudo ímpio. E na época começou com o povo judeu prosperava. Entendeu? Deus abençoou o povo judeu na Babilônia com o rei ímpio, Nabucodonosor. Aí Deus vai lá e salva o rei. Virou irmão Nabucodonosor. Mas o povo prosperou. O camarada mais idólatra, mais feiticeiro que tinha. Mandou fazer uma estátua de ouro de 30 metros e mandou todo mundo adorar. E Deus abençoou o povo nesse ambiente. Entendeu qual é a nossa responsabilidade? E agradecermos a Deus. Que a gente acordou hoje de manhã e não tem um buraco de bomba aqui na janela, na parede. A laje da sua garagem não caiu em cima do carro que você comprou. Porque uma bomba destrói 30 anos de trabalho. Uma. Percebe a importância do ministério de oração da igreja? Sabia que Deus abençoou o Brasil de maneira diferente? Porque tem muito crente aqui. Quem é de fora sabe o que eu estou falando. Deus abençoou o Brasil por causa da igreja. E vou te falar mais. Tem muito católico buscando a Deus também. Ah, tem coisa errada na igreja católica? Tem. Mas Deus sabe como lidar. Deixa Deus ser Deus. Entendeu? E o nosso país, a coisa não está pior. Olha em volta. Compara com o mundo. Essa semana na Inglaterra foi liberada a compra de tomate. 2 embalagens por cliente. Lembra que eu estou falando da fome há um ano atrás? Quem lembra que eu comecei a falar da fome e da carência? Você só pode comprar 2 embalagens de ovo. Você só pode comprar 3 unidades de tomate. Está tudo limitado por pessoa. Inglaterra. Um dos países mais ricos do mundo. Mas eu conheço gente que vai mais de um ano, que já estava dando seus pulos, porque sabia que isso ia acontecer. E enquanto em volta dele a turma está passando necessidade, essa pessoa tem suprimento. E serve a Deus. Entendeu? Mostra até o canal para você do YouTube, para você acompanhar o que a pessoa está fazendo há 1 ano e meio. Que cantou a bola, ó, vai vir escassez. O que eu tenho falado para os irmãos? Vai vir escassez. Talvez aqui a gente sinta menos, porque somos um país agrícola, mas sobra para a gente. O ovo semana passada subiu 10%. Por quê? Porque nos Estados Unidos ele subiu 30%. E aí o granjeiro aqui vai mandar ovo para os Estados Unidos. Entendeu? Assim funciona. Entende? Por isso nós precisamos orar e ser sábio. Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 8. E também estabeleceu Josafá em Jerusalém alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais. E voltaram a Jerusalém, e deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro, e em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós, e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei.
Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Completando a reforma, Jeosafá vem para a capital e fortalece todo o sistema judiciário e religioso. Por que que isso é mais fácil de fazer? Porque a lei do Senhor era uma lei que tinha aspectos civis e tinha aspectos religiosos. Por exemplo, se o boi de uma pessoa chifrasse o outro boi e o outro boi morresse, na lei do Senhor dizia que o camarada tinha que pagar o boi. Entendeu? Então havia lei civil. Agora, olha que interessante, Josafá nomeia praticamente 2 ministros aqui. A Bíblia não usa esse nome. Um deles vai ficar no encargo de toda a parte religiosa. E o outro vai ficar no encargo de toda a parte jurídica. Mostrando que um bom governo tem que ter uma equipe. Para repetir aquilo que eu estou falando para os irmãos. O que eu tenho que orar? Senhor, ilumina os nossos governantes. Por exemplo, caiu barreira em todo lugar do Brasil. Sem querer falar de política, estou falando de atitudes. Você vai em São Paulo, já limparam a estrada. Uma semana. Caiu o mundo lá. Recorde mundial de chuva. Ah, mas eu não vou muito com a cara do governador. Não importa. Ele está fazendo o trabalho dele. Entendeu? E com dinheiro só deles. Aliás, que é uma boa oração, ore por São Paulo, que se São Paulo vai bem, o Brasil vai bem. Entendeu? É a locomotiva do Brasil. Sabia que São Paulo sozinho, abrindo parênteses a palavra, se fosse sozinho, era a 21ª economia do mundo. Entendeu? Então o que nós temos que orar? O tempo todo, sempre que você se lembrar, Senhor, eu oro pelas autoridades. Senhor, nos abençoa com boas autoridades, com boas equipes de governo, com gente competente, gente que quer trabalhar, gente que não é envolvida com corrupção, gente que não é envolvida com roubo, gente que está lá para fazer alguma coisa. Olha o nosso município é bem cuidadinho. E você vê, eu particularmente não concordo com a ideologia dos governantes do nosso município, mas eles têm feito o trabalho deles, e eu oro por eles. Porque eu sou abençoado quando eu vou no posto de saúde, quando eu vou na escola, quando meu carro anda na rua. Eu sou abençoado, tem que orar. Amém? Que outras aplicações a gente vê? Veja, limpeza espiritual. Primeira preocupação de Josafá. Limpou tudo. O que o pai dele não tinha arrancado, o pai dele fez muita limpeza. Mas ele não ficou contente, ele podia falar, já tá bom, o pai já arrancou ídolo, arrancou um monte de coisa, arrancou os feiticeiros, arrancou tudo. Ele não ficou contente enquanto ele não fez o melhor dele. O que eu aprendo na sua vida cristã? Não fique contente com aquilo que você já atingiu. Tem mais. Tem mais consagração, tem mais santidade, tem mais busca ao Senhor, tem mais conhecimento de Deus. Tem mais pecado para ser limpado da sua vida. Tem mais um amor intenso, tem mais um compromisso maior para fazer. Entendeu? E vai crescendo de glória em glória, e vai se tornando alguém à imagem de Cristo. E vai viver uma vida cristã abundante. Olha a frase que eu estou falando, vida cristã abundante. Mas deixa eu te perguntar, você almoçou hoje? Vou te falar, você almoçou melhor que muito crente no mundo. Tinha uma cobertinha para cobrir a noite? Ou choveu dentro de casa? Apesar que eu tenho uma goteira para arrumar, que apareceu hoje. Entendeu? Mas aí é outra história. Nós somos abençoados. Mas eu tenho que buscar maturidade cristã. Que mais? Gente, quer prosperar? Compromisso com o ensino e com a aprendizagem da palavra.
Qual é o maior problema dos ditos cristãos? Não conhece a Bíblia. Estão colocando sua fé naquilo que é errado. Não vai acontecer. Se a Bíblia não diz, não vai acontecer. Deus só tem compromisso com aquilo que Ele fala na palavra. Em cima daquilo que Ele fala na palavra, você pode orar: Senhor, Tu és poderoso, foi poderoso para abrir o mar vermelho. Eu sei que o Senhor é poderoso para abrir uma porta de emprego. Eu sei que o Senhor é poderoso para abrir a porta de uma consulta médica. Eu sei que Tu tem poder para capacitar os professores do meu filho a dar uma boa aula. Mas você ora em cima de uma verdade bíblica. Agora, se eu não conheço a Bíblia, o pastor prega 15 minutos, a turma já está... Tem gente que vem aqui na igreja e some, nunca mais volta, porque não quer aprender a Bíblia. O que a pessoa quer é uma benzida. Sabe, oração forte, tchau, tchau. É o que a pessoa quer. Ela não quer conhecer os altos caminhos do Senhor. Ela não está interessada no coração e na mente de Deus. Ela está interessada na mão de Deus. E de preferência aberta. O que eu estou te propondo é outra coisa. Você conhecer o coração e a mente de Deus. É diferente. Gasta tempo. Sabe quanto tempo vai gastar? Sua vida toda. Está preparado para botar a tua vida toda servindo ao Senhor? É algo que você precisa responder. Amém? Outra coisa. Amizades. Olha que interessante. Quando eu li esse capítulo, eu entendi porque que Acabe se aproximou de Josafá. Gente, 1.160.000 homens. E aí, brother, vamos ser amigos? A Bíblia vai contar que as duas famílias vão se unir. E que uma descendente de Acabe, chamada Atalia, vai casar com o filho de Josafá. Quer dizer, a coisa foi tão estreita que as famílias se uniram. Deixa lá, João. Deixa lá. A Bíblia fala que as famílias se uniram. Entendeu? O que eu aprendo aqui? Com quem que você tem tido amizade? Entenda. Se eu disser que você não pode ter amigos do mundo, isso é uma loucura. Nenhum lugar da Bíblia manda fazer isso. Você vai ter amigos que são, vamos usar a palavra certa, descrentes. Mas você vai ter amigos, pessoas de caráter, pessoas de princípio, pessoas que buscam o bem. Agora, qual o teu alvo nessa amizade? Influenciar, pregar, evangelizar, trazer para a igreja. Ah, pastor, o meu amigo é só para ir para aniversário. Está errado. Entendeu? Você precisa trazer para a igreja. O problema não é, veja, fora da igreja existem pessoas de caráter. E eu posso me relacionar com elas. A pergunta é, eu vou influenciar ela, como a Bíblia manda, ou ela vai me influenciar e me afastar do Senhor? É isso que eu tenho que pesar. Essa minha amizade me aproxima de Deus? Eu influencio essa minha amizade? Ou essa minha amizade me afasta de Deus? Se ela te afasta de Deus, é importante você manter distância segura e reequilibrar o relacionamento. Agora, se não tem esse problema, você tem que salgar. Você tem que ser boca de Deus naquela vida, para influenciar. Entendeu? E isso você faz, gente, tem gente do dia a dia. Tem gente que você encontra, por exemplo, no trabalho, tem gente que você encontra no mercadinho, tem gente que você encontra
quando vai levar o filho na escola, e você vai aproveitar e falar das coisas do Senhor. Assim que se serve a Deus. Às vezes você encontra um vizinho, e o vizinho te conta, olha, estou passando um problema, aí você dá uma palavrinha, ó, vamos orar por isso, vamos lá para a igreja. Entendeu? Eu sei que os irmãos aqui convidam as pessoas, mas é que assim, veja, não é fácil vir na igreja. O inimigo de nossas almas não quer que as pessoas venham para a igreja, mas assim, cuidado com as amizades, entendeu? Principalmente amizades por interesse. Em geral, as pessoas têm interesse. E aí, essa questão, veja, Josafá foi repreendido porque se associou a um inimigo de Deus. Mas Jesus não falou que você tem que amar os inimigos? Falou ou não falou? Quem está mentindo, o profeta ou Jesus? Nenhum dos dois. O problema é que a minha visão de amar os inimigos está errada. Sabe o que é amar o inimigo segundo Jesus? É mostrar para o inimigo que ele está no caminho errado. É mostrar para o inimigo que a vida dele está sendo destruída. E que em Cristo existe algo melhor. Amar o inimigo não é ficar dando beijinho em quem não presta. Não é ficar se associando com gente que está destruindo a vida dela. É você falar a verdade para o inimigo. E muitas vezes preparar, porque a pancada vai vir. Porque tem muita gente que quando você fala a verdade, fica macho. Então não distorce as palavras de Jesus. Quando Jesus falou amar o inimigo, principalmente ele estava falando para você levar sempre que possível a pessoa para perto de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo e pedimos, Senhor, que em tudo nós possamos cada vez mais levar uma vida consagrada, que possamos te amar de todo o nosso coração e que possamos realmente ter o Senhor como primeiro em nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, uma boa semana.